E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Bom, hoje, então, nessa nossa aula agora da segunda semana, a gente vai tratar do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? E nessa aula aqui a gente só vai tratar da parte algébrica para a gente se familiarizar com o uso das funções horárias, ok? Vamos lá, então. Então, só para exemplificar o movimento, tá? Eu vou usar essa simulaçãozinha aqui, que depois eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem usando ela também, para vocês brincarem um pouco. Dá uma olhada nesse carinha aqui, ó. Ele está na posição inicialmente menos 10. Inicialmente ele tem velocidade 0, então ele inicia o movimento em repouso. E aí ele vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa, né? A aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a cada segundo a velocidade dele aumenta em 2 metros por segundo. Então, inicialmente é 0, depois de 1 segundo ela passa a ser 2 metros por segundo, depois de 2 segundos vai para 4 metros por segundo e por aí vai. Tá? Então vamos dar uma olhada como fica o movimento dele, só para a gente ter uma ideia. Ó. Certo? Não funcionou, porque a aceleração não caiu. Vamos lá. Olha lá. Então o tempo vai passando e veja que ele vai se movimentando e a velocidade vai aumentando indefinidamente aí, certo? Então, só para a gente lembrar, tá? Uma parte muito importante do estudo dos movimentos é saber ler a classificação deles, né? Então, quando o movimento fala que ele é retilíneo, quer dizer que a trajetória é em linha reta, a gente já tinha visto isso no MRU. E quando ele diz que um movimento é do tipo uniformemente variado, a gente tem que lembrar que esse termo uniformemente variado faz menção à velocidade. Então quer dizer que a velocidade varia de maneira uniforme. Então a variação da velocidade é uniforme. Como nós sabemos que a variação da velocidade é a aceleração, quer dizer que esse é um movimento que acontece com aceleração constante. Certo? Então as funções horárias serão um pouquinho diferentes daquelas que a gente está acostumado no MRU. Certo? Vamos falar um pouquinho delas. Né? Nós temos, nesse caso, duas funções horárias. Tá? Porque não é só a posição que varia enquanto o tempo passa agora. Porque o movimento é acelerado. Então, além da posição, a velocidade também varia. Enquanto o tempo passa, tanto a posição quanto a velocidade variam. Certo? Nós temos duas funções horárias. Primeira função horária é a função da posição. Tá? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, notem nós temos um número maior de constantes aí, tá? Que regulam, digamos assim, a função entre S e T, tá? A função entre S aqui e T, que são as variáveis, certo? Outra coisa importante de se chamar a atenção é que essa função é uma função quadrática, né? Lá no movimento retilíneo uniforme, a gente estava acostumado com aquela funçãozinha S igual a S0 mais VT, certo? Essa daqui da MRU, vou deixar assim para não confundir, né? Que é a função horária do tipo afim, né? Uma função de primeiro grau, ok? Então, muito importante lembrar, como eu já disse aqui, S é a posição e T, o tempo, são as variáveis, certo? S0, V0 e A, ou seja, posição inicial, velocidade inicial e aceleração, são as constantes, certo? Então é assim, essa função do jeito que está aí, ela é válida para qualquer movimento retilíneo do tipo uniformemente variável. Né? O que vai mudar o movimento de um corpo para outro? São essas constantes. Tá? Essas constantes também são chamadas de dados de contorno, né? São o que determinam o tipo de como vai ser o movimento do corpo. Tudo bem? Em geral, esses são os valores que são dados, né? Quando a gente está resolvendo aqueles probleminhas de fixação, certo? E a função da velocidade? A função da velocidade é a função do tipo V igual a V0 mais AT. Tá? Veja que no caso da velocidade a gente tem um caso mais parecido com a função horária da posição lá no MRU. Trata-se de uma função de primeiro grau, tá? Na qual V0 e A são as constantes, V0 e A são as constantes, certo? E V e T são as variáveis, né? V0 é a velocidade inicial e A a aceleração. Note que são constantes que também tem na função horária da posição, certo?
Então, o mais importante para fazer a descrição do movimento de movimentos, né, do tipo retilíneo uniformemente variado, é o conhecimento e o bom traquejo com essas funções, certo? Muito bem. Você pode estar se perguntando de onde vem a função da velocidade, né? A função da posição a gente não faz a dedução porque ela vem da redução de um binômio e tal, mas a velocidade, tá, é importante. A função da posição tem uma relação muito importante com a do MRU também. Tá? Deixa eu mostrar essa relação primeiro. Então, existe uma relação muito importante entre essas duas funções. Na verdade, a função horária do MRUV, que a gente está vendo aqui, essa nova, né, que eu estou mostrando para vocês, nada mais é do que a mais genérica. Ou seja, eu posso escrever a função do MRU em função, a partir da função do MRUV. Por quê? O que acontece no MRU? No MRU, a velocidade ela é constante, certo? Se a velocidade é constante, quer dizer que a aceleração é zero. Aí dá uma olhada nessa função aqui da posição. Ó. Se essa aceleração aqui eu colocar um valor como zero, aqui nesse termo eu vou ter 0 vezes t quadrado, que é zero, certo? Dividido por 2, que é zero. E aí, ó, eu cancelo essa função, essa parte da função, olha o que me sobra. S é igual a S0 mais V0t. Nesse caso, V0 perde o sentido de ser chamado de V0, porque como a velocidade é constante, a velocidade inicial e qualquer outra em qualquer instante sempre vai valer a mesma coisa. Então, ou seja, o movimento retilíneo uniforme é um movimento retilíneo uniformemente variado quando a aceleração é zero. Enfim, é só para vocês terem uma ideia de como vocês podem organizar o raciocínio também. Você não precisa ficar memorizando um monte de equação. A do movimento retilíneo uniformemente variado ela é válida para os movimentos que a gente vai estudar aqui no nosso curso inicialmente, né? Muito bem. A função da velocidade ela vem da definição da aceleração, né? Nós sabemos que a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos inicial, certo? Instante final menos inicial. A gente toma o instante inicial como zero, como se fosse o início do nosso cronômetro, tá? Aí, se eu isolar a velocidade em função do tempo, aqui ó, eu passo o tempo multiplicando lá na aceleração, passo menos V0, ele vai somando do outro lado, nós chegamos na função da velocidade, certo? Então, essas informações, elas inicialmente não é uma coisa que você deve se preocupar tanto, mas é só para você ter uma ideia da origem e a relação algébrica entre as funções horárias do MRUV e do MRU. Beleza? Muito bem. Então vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo já para dar uma fortalecida na interpretação dessa função. Lembrando que essa resolução que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no bloco de anotações, você consegue acessar lá no Microsoft Teams, certo? Eu estou estudando nesse final de semana, eu consegui exportar essas resoluções em PDF, porque o pessoal que está acessando por celular já me falou que está difícil de acessar essa plataforma, essa parte da plataforma que é o bloco de anotações, beleza? Então eu vou exportar em PDF para vocês depois. Muito bem. Vamos lá. Suponhamos um móvel em movimento retilíneo uniforme, cuja função horária da posição seja S é igual a 10 mais 5t mais 2t quadrado. Né? Então ele já deu a função horária desse móvel, S igual a 10 mais 5t mais 2t quadrado, e aí ele pede para determinar, na letra A, qual é a posição inicial desse móvel. Bom, se a função horária, gente, vou escrever ela aqui novamente, se a função horária ela é 10 mais 5t mais 2t quadrado, e eu sei que a função horária na forma algébrica é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, para encontrar a posição inicial, basta eu fazer uma comparação. Está vendo que a posição inicial é um termo independente aqui? Ele não está multiplicando nenhum outro número, nenhuma outra variável, né? Certo? É porque ela representa a posição inicial, S0, tanto S0 quanto 10 na função horária desse corpo em questão. Então, a gente só
precisa responder que S0 é igual a 10 metros. Certo? Aqui não está falando no enunciado, isso foi a falha minha de não ter colocado, mas essa função horária está com unidades no sistema internacional, certo? Normalmente essa é uma informação que a gente vai receber. Muito bem, vamos para a letra B. Letra B, determine a velocidade inicial desse móvel. A gente vai usar o mesmo raciocínio. Dá uma olhadinha, ó. Tá vendo que a velocidade inicial na forma algébrica é o número que multiplica o t elevado à primeira potência? Tá? Qual é esse número na função horária do móvel em questão? Esse número é o 5. Tá? É o 5 que está multiplicando o t elevado a 1. Então eu já posso escrever direto que a velocidade inicial vale 5 metros por segundo. Beleza? Vamos agora para o item C, que é a parte um pouco mais diferente. Essa parte aí era bem parecida com a análise do lado do MRU, lembra? A gente chegou a fazer bastante esse tipo de problema lá, né? Vamos lá. A aceleração desse móvel. Como que eu determino a aceleração fazendo a leitura da função horária? Dá uma olhada a aceleração aqui, o que ela está fazendo. Ó. Ela está multiplicando o t ao quadrado. Só que não é só a aceleração que multiplica o t ao quadrado. Você tem o 2 que está dividindo, ou você pode pensar que é o meio que está multiplicando o t ao quadrado. Então é a sobre 2 que multiplica t ao quadrado. Certo? Então, quem está multiplicando o t elevado à segunda potência é sempre a metade da aceleração, certo? Não é a própria aceleração. Qual é o número que está na função horária desse corpo específico? Nesse caso é o 2. Então, eu sei o quê? Que A sobre 2, nesse caso, A sobre 2, não é o A, equivale a 2. Olha lá, lembra que eu falei que é sempre a metade da aceleração que está multiplicando o t ao quadrado? Então, se eu passar o 2 multiplicando aqui, ó, eu tenho que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando você fizer a leitura de uma função horária do MRU-V, para tirar a aceleração, lembre-se que essa aceleração, o número que está multiplicando o t ao quadrado é a metade da aceleração. Certo? Se você quiser memorizar isso, inclusive, é bem interessante, você já ganha bastante tempo. Você olha a função aqui, é o 2, então como eu sei que esse número é metade da aceleração, multiplica ele por 2 e acha a aceleração. 2 vezes 2, 4. Já era. Beleza? Muito bem. Olha o que ele pede no item D. Que eu vou elencar aqui. Tá? Determine a função horária da velocidade. Vamos lá. Determine a função horária da velocidade para esse movimento. Bom, nós sabemos que na forma teórica, né, a função horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. O que eu tenho que fazer? Só substituir o valor da velocidade inicial e da aceleração aqui para encontrar a função, certo? Lembre-se que é uma função horária, uma função entre duas variáveis. Você não tem que achar um resultado específico, você tem que achar uma equação como resultado. E aí? Aí já era, né, gente? Porque nós temos aqui ó, a aceleração, que vale 4, então eu vou substituir aqui, e a velocidade, que vale 5. A velocidade inicial, né? Certo? Então, como que vai ficar a função? V é igual a 5 mais 4t. Certo? Essa é a função da velocidade. Beleza? Vamos para o próximo item, tá? Letra E. O instante em que esse móvel passa pela posição 85 metros. Qual o instante que ele passa pela posição 85 metros, certo? Então, se ele está perguntando qual é o instante, ele está perguntando qual é o valor de tempo que faz com que a posição, que é S, né, seja 85, certo? Eu vou colocar isso aqui, essa informação é importante, né? Quando a posição é 85 metros, qual é o instante de tempo, certo? Aqui eu só queria comentar uma coisa, tá? Essa função, ela funciona, essas duas funções, tanto a da velocidade, deixa eu marcar aqui, tá? Tanto a da velocidade quanto a da posição,
funciona da mesma forma como a função horária da posição lá no MRU, que vocês estavam acostumados. Por exemplo, você consegue fazer previsões de qual será a posição do corpo dependendo do instante de tempo. Tá? Como que faz, professor? É só substituir o t pelo valor que eu quero? Exatamente. Eu quero descobrir qual é a posição, né, no instante t igual a 10 segundos. Você vem aqui na função da posição, coloca t igual a 10 e faz a continha. Qual que é a velocidade dele depois de 5 segundos? Você vem aqui na velocidade, no lugar do t você coloca 5 segundos. Tá? Esse tipo de questão, como é uma coisa que a gente já estava muito acostumado a fazer, eu não vou resolver aqui, certo? Pode ser que tenha uma tarefa para você resolver desse tipo, mas como vocês já estão bastante preparados, vocês vão conseguir fazer de boa. Muito bem. Tá? Então vamos lá. Como que eu vou fazer essa questão? Eu vou pegar a função horária da posição, que é S igual a 10 mais 5t mais 2t quadrado. Desculpe. E aí dá uma olhada, ó, no lugar da posição eu vou colocar 85. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, 85 é igual a 10 mais 5t mais 2t quadrado. Certo? Aí, o que está acontecendo aqui? Desse lado aqui da equação, veja que você tem o quê? Uma equação do segundo grau na variável t. Certo? Então, para achar o valor do tempo, quando o S vale 85, eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Certo? Então, vou passar o 85 lá para o outro lado, desse lado fica 0, certo? Deixa eu dar uma divididinha aqui, ó. Só para não se confundir depois na resolução, né? Aí passa o 85 para lá, vai menos, certo? Aqui é mais 2t quadrado, certo? E aí, menos 85 mais 10 fica menos 75, mais 5t mais 2t quadrado. Aí eu só vou escrever essa equação lendo da direita para a esquerda, né? Lendo da direita para a esquerda, eu vou continuar ela aqui em cima, para a gente resolver. Então a função vai ficar 2t quadrado mais 5t menos 75 é igual a zero. Essa é a equação do segundo grau que eu quero resolver. Beleza? Então vamos resolver por partes, né? Como a gente faz lá na matemática. Vamos determinar o delta, certo? Dessa equação do segundo grau, a gente vai usar a fórmula do Bhaskara depois, né? Eu normalmente escrevo a fórmula do Bhaskara direto, mas você pode organizar dessa forma. Eu vejo a galera prefere dessa maneira quando eu faço em sala. Então vamos fazer assim, tá? Só lembrando a equaçãozinha do delta, certo? B quadrado menos 4AC. Quem que é B, quem que é A, quem que é C? Essa função ela tá dessa forma, dessa maneira, na forma geral, né? Na forma genérica, forma teórica. Seria o A é o número que multiplica o T ao quadrado, o B é o número que multiplica o T elevado a 1, e o C é o número que está sozinho. Então, quanto que vai ficar o delta? Bora lá. Vai ficar assim, B ao quadrado, eu já ia colocar o resultado, é 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 2, que multiplica menos 75. Certo? Muito bem. Então, 5 ao quadrado é 25. Aqui eu vou ter um menos no 4, aqui um menos no 75, então menos com menos vai dar mais, certo? Aí é só multiplicar. 2 vezes 75 é 150. 150 vezes 4, 600. 600 com 25, 625. Beleza? Agora a gente vai para a equação do Bhaskara. Então vai ficar T, que é a raiz que eu quero encontrar, só para a gente lembrar a equaçãozinha do Bhaskara, vou colocar de outra cor aqui, em função das letras. T é igual a menos B mais ou menos raiz de delta
dividido por 2A, certo? Muito bem. Então, substituindo os valores que a gente já tem, vai ficar menos 5 mais ou menos raiz de 625 dividido por 2 que multiplica 2. Tá? Vou colocar o valor aqui, ó. Raiz de 625 é 25. 2 vezes 2, 4. Ok? Muito bem. Então, deixa eu arrumar mais um espacinho aqui entre essas duas questões. Segundo exemplo que vai ficar para mais adiante na nossa aula aqui, né? Muito bem. Continuando a continha, note que eu vou ter duas raízes para essa função, certo? A primeira eu vou chamar de T', vai ser menos 5 menos 25 dividido por 4. E a segunda, T duas linhas, menos 5 mais 25 dividido por 4, certo? Vamos resolver cada uma delas para ver o que acontece. Menos 5 menos 25 é menos 30 dividido por 4, que é a mesma coisa que menos 15 dividido por 2, ou seja, dá menos 7,5 segundos. Menos 7,5 segundos, professor? Pois é. Larga esse valor aí, daqui a pouco a gente já conversa sobre ele. Menos 5 mais 25 vai dar 20, dividido por 4, 5 segundos. Tá? Então, essa resposta aqui, que tem o sinal de negativo, nós dizemos que ela não convém. Tá? Por que não convém? Né? Porque não tem como o tempo voltar, certo? O instante de tempo negativo seria um instante que já passou. Só que como o nosso movimento inicia numa posição à frente, na verdade, né? Num instante à frente desse daí que seria, digamos assim, essa resposta não convém. Tá? Então, nossa resposta para o instante que ele passa pela posição 85 metros é, de fato, 5 segundos. Tudo bem? Mas, professor, tem como dar as duas raízes positivas? Tem. Aí é o caso em que o objeto passa por aquela posição em 2 instantes distintos, certo? Então vai ter movimento, por exemplo, que tem a posição aqui, o móvel vem, certo? A bolinha verde aqui, passa, daí ele desacelera, volta e passa de novo. Tá? Você pode imaginar isso acontecendo, por exemplo, quando você joga um objeto para cima. Tá? Pensa numa posição, quando você joga um objeto para cima, esse objeto ele passa enquanto está subindo, aí ele para, desce de novo e passa novamente. Certo? Esse é um exemplo que a gente vai usar mais adiante no estudo dos movimentos sob a ação da gravidade. Beleza? Muito bem. Aí olha só o que ele pergunta na letra F. Essa é uma pergunta bastante interessante. Ó. Tá? Não é nada de muito complicado, não. Ele pergunta assim, qual é a velocidade do móvel no instante que ele passa pela posição 85 metros? Então, qual é a velocidade quando ele passa na posição 85 metros? Tá? É interessante essa questão porque ele pede a velocidade em função de uma posição. Tá? E como a gente está usando funções horárias, nós sabemos como a velocidade e a posição variam em função do tempo. Certo? Então não é uma coisa muito usual. Nesse caso está bem tranquilo para a gente calcular, porque a gente já encontrou o instante no qual ele passa pela posição de 85 metros, que é os 5 segundos. Certo? Que é os 5 segundos. Então, para calcular a velocidade na posição 85 metros, é muito simples. Eu sei que na posição 85 metros, o instante é 5 segundos. Então, eu vou pegar a função horária da velocidade, que é 5 mais 4t, substituir o t por 5 e fazer a continha. Olha lá, 4 vezes 5, 20, mais 5, 25 metros por segundo. Beleza? Tá? Aí tu pergunta, professor, mas e se eu não tivesse calculado
esses 5 segundos antes? E aí? Né? O que eu faria? Bom, ou você determinaria qual é o instante no qual ele passa pela posição 85 metros, dá um certo trabalhinho, né? É uma continha até que meio extensa, e daí você vai para a função horária da velocidade, ou você pode, né, encontrar uma forma de relacionar a variação da velocidade com um deslocamento, ou seja, relacionar a velocidade, escrever a velocidade em função do deslocamento. Tem como fazer isso pela equação de Torricelli. Tá? Basicamente, o que a gente faz? A gente pega as duas funções horárias, tá? Que a gente acabou de utilizar aí no exercício, né? A posição como função do tempo e a velocidade como função do tempo. E aí o que a gente faz? Escreve uma relação algébrica, certo? Na qual eu coloco a velocidade em função do deslocamento, tá? Basicamente, como que eu faço isso? Eu não vou fazer a dedução, tá? Que toma bastante tempo, mas basicamente o que você teria que fazer é o seguinte. Tá vendo nessa função da velocidade? Isola o tempo aqui. Isolando o tempo ficaria assim, ó. V menos V0 dividido pela aceleração, certo? Você passa o V0 para lá e depois passa a aceleração dividindo. Aí esse instante, certo? Você vai substituir nesses dois tempos aqui, nesses dois tempos da função da posição. Então vai dar um trabalhinho mais ou menos, é uma álgebra, é bem legal, bem interessante de fazer, eu recomendo. Então você, quem tiver interessado aí e quiser fazer, pode fazer, tira uma foto, manda para mim depois, para eu dar uma olhada, se tiver problema me procura, tá? É como se eu fosse resolver um sistema de equações, né? O T é o termo comum para essas duas funções, tanto para a da posição quanto para a da velocidade. Tá? E aí, fazendo isso, olha o que a gente encontra, depois de substituir lá e tal, e fazer a contanhada toda. A equação de Torricelli fica velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, basicamente assim, num movimento acelerado, igual do carinha lá, né? Vocês perceberam que não é só um tempo que leva, né, para ele aumentar a sua velocidade. Tá? Porque enquanto a velocidade dele aumenta, ele também se locomove. Então tem como a gente fazer a relação entre a aceleração dele, né, certo? Essa velocidade inicial na posição inicial. Depois, quando ele chega numa determinada velocidade v, certo? Ele está em outra posição S. Então note que tem uma relação entre o quanto a velocidade varia com o quanto ele se desloca aqui, o ΔS. Certo? A gente pode pensar de forma prática, por exemplo, no planejamento da construção da pista de lançamento de aviões, por exemplo. Tá? De decolagem, né? Lançar o avião. Igual foguete agora, tá ligado? Então, por que eu digo isso? Você pode pensar o seguinte, vai ter um aeroporto aqui para aviões de pequeno porte. Esses aviões, para decolarem, eles precisam atingir uma velocidade de 500 km por hora. Sei lá, estou viajando. Tá? Eu não sei esses valores corretamente. Aí, que tipos de aviões que vão decolar? São esses daqui. Eles precisam de 500 km por hora. Qual deve ser o comprimento mínimo dessa pista para que esse avião consiga decolar? Então veja que eu estou relacionando, não importa quanto tempo ele vai demorar para acelerar, você entende? Tá? Porque como o problema é a construção de uma pista, de um comprimento, de um espaço que eu preciso para construir ela, né? E isso está relacionado com a variação da velocidade, a equação de Torricelli ela é a mais indicada para resolver um problema desse tipo. Certo? Vamos ver um exemplo então. Muito bem, continuando aqui para o segundo exemplo. Certo? Está acabando a aula já, gente. Está acabando. Um automóvel parte do repouso. Vamos anotar essas informações, né? Ele parte do repouso e adquire movimento retilíneo com aceleração constante, ou seja, um movimento uniformemente variado, de 2 metros por segundo ao quadrado.
qual a velocidade desse automóvel em quilômetros por hora após um percurso de 100 metros. Esse percurso ao longo dessa linha reta, porque o movimento é retilíneo, né? Muito bem, então vamos pegar os dados aqui. Ele falou que parte do repouso, então a velocidade inicial vale 0. Beleza? Ele falou que a aceleração é constante e tem uma intensidade de 2 metros por segundo ao quadrado. E aí ele está perguntando, né? Qual é a velocidade final? Qual é a velocidade que ele atinge? Importante que ele pediu em quilômetros por hora, tá? Após um percurso de 100 metros, ou seja, tendo se deslocado de 100 metros pelo espaço. Certo? Note que nessa questão ele não forneceu nenhuma informação quanto ao tempo que demorou para essa aceleração acontecer. Né? Por isso que a equação de Torricelli é mais direta. Beleza? Então a gente vai escrever a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. E vamos substituir os valores. Tá? V eu quero descobrir, vai ficar V ao quadrado. V0, a velocidade inicial é 0, que ele parte do repouso, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é 2, vezes o deslocamento, que é 100. Note que todos os dados fornecidos estão no sistema internacional, né? Por isso que eu nem me preocupei com fazer a conversão. Tá? Então vamos lá. V ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado é 0 mesmo. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 100, 400. Aí, para encontrar o valor da velocidade, a gente vai tirar a raiz, certo? Para isolar ela, né? Tira a raiz dos dois lados, vai ficar V igual a 400. Então, essa velocidade é uma velocidade de 200 metros por segundo. Tá? Essa ainda não é a resposta final, porque ele pediu em quilômetros por hora. Então, a gente vai ter que passar essa velocidade aí de metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que passa? No caso do metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar, né, por 3,6. Então a velocidade vai ficar 200, tá, vezes 3,6. E aqui ela vai ficar quilômetros por hora. Tá? Então, quanto que vai ficar? 7,720 quilômetros por hora. Certo? 3 mais 0,6, só para dar aquela conferida, né? 600 com 6 vezes 20, que é 120, 600 com 120, 720 quilômetros por hora, tá? E a questão era sobre um automóvel. Perdoe aí a contextualização, nada a ver esse automóvel, mas enfim. Pode ser um carro que você lança ele, igual foguete. Certo? 720 quilômetros por hora. Muito bem. Vamos voltar lá para a nossa apresentaçãozinha. Então, galera, agora, então, o que vocês vão fazer? Né? Resolver os exercícios de tarefa, acessar as demais atividades. Eu vou propor uma atividadezinha envolvendo aquele simulador no início da aula. Por favor, me procure em caso de dúvida. Manda lá a pergunta no chat, eu vou resolver. Tá? Eu vou ajudar você. A gente se vê nos nossos horários de aula e bons estudos e boa semana para vocês. Falou?